Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, já no finalzinho do capítulo. E hoje eu quero te convidar para que você possa entender o que está acontecendo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós vamos ler juntos um Salmo de Davi. E aí, com esse salmo em mente, nós vamos entender o que Jesus estava dizendo na cruz quando ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos lá, Salmo 22, Antigo Testamento. Talvez a sua numeração seja Salmo 21. Lembre que a numeração não faz parte do texto bíblico original. Ela é posterior, ela é só didática, ela não é, vamos dizer assim, sagrada, inspirada. E conforme a tradição, a numeração dos salmos pode mudar. Então, se eu estiver lendo no 22 e você não encontrar o texto no 22, procure no 21. Talvez na sua Bíblia seja lá no Salmo 21. Então, o que é esse salmo? Os salmos, eles eram... Talvez você já conheça isso na sua igreja, um livrinho de música, um livrinho de cânticos. Pois é, os salmos eram o livro de música do povo de Israel. E quando eles iam para as festas sagradas, para os eventos religiosos dele, eles iam cantando esses salmos. Então, os salmos eram conhecidos pelo povo de Israel. E houve um grande compositor, rei Davi, ancestral de Jesus Cristo. E Davi, ele teve visões e recebeu profecias sobre Jesus Cristo. E muita coisa ele escreveu nos salmos. Ele escreveu canções onde ele cantava o que ele viu em Jesus Cristo. Ele cantava em primeira pessoa, como se ele estivesse vivendo o que Cristo vivia. É a pegada do profeta. E aqui foi um desses salmos, é o salmo que diz assim: ao regente do coral. É uma música, então, ao regente do coral. Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Corça da Manhã. Ou seja, já havia uma música, Davi compôs uma nova letra e falou assim, cantem essa letra com aquela melodia já conhecida. E o que diz o Salmo 22? Meu Deus, por que me desamparaste? Você já ouviu isso lá na cruz? Então, vamos seguir, porque não é só isso. E você já vai entender onde é que eu quero chegar com esse salmo e por que isso vai mudar o significado que você tem na sua cabeça sobre o gesto de Jesus ao clamar na cruz. Vai mudar completamente. Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo por ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Isso aqui é Davi profetizando. E às vezes a profecia, ela mistura a visão profética sobre o futuro com aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, com o seu gemido, a sua aflição. E ele fala assim, tu, porém, é o salmista falando para Deus, tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Deus está sentado num trono e é um trono sobre os elogios de Israel, as coisas boas que Israel diz a respeito de Deus. Isso aqui já fica a dica, hein? Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Aqui Davi vai trazer história, vai trazer a base da fé, o que nós já vivemos com nossos antepassados. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Você está sacando aqui, já percebendo o paralelo com a cruz? Todos me insultam e me desprezam. Davi foi insultado e desprezado por todos? Não. Davi viveu como rei e morreu cercado de honras e foi enterrado com honras militares. Ele está aqui profetizando sobre alguém que ele viu lá no futuro. Eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Riem com maldade e balançam a cabeça. Nós acabamos de ler isso no texto do vídeo passado, de como riam com maldade e balançavam a cabeça em sinal de zombaria. Este é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte se dele se agrada. Você não lembra desse texto aqui sendo dito pelos fariseus e mestres da lei, na nossa leitura anterior? Olha aqui no Salmo, séculos antes, Davi profetizando sobre isso. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Jesus foi guardado na sua infância. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Davi está falando sobre Jesus Cristo. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Você está percebendo aqui uma oração de confiança? Ao contrário de uma oração de abandono? Confiança.
Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Bazã é uma região conhecida por touros, por ter animais ferozes, tá? Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Jesus na cruz e as pessoas zombando dele. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Lembra que Jesus foi açoitado severamente? Olha aqui, Davi. Davi nunca passou por isso. Davi nunca foi açoitado, nunca foi torturado para estar contando isso. Ele está profetizando. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. A cruz, gente. Davi nunca passou por isso. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Nós lemos isso no vídeo passado. Aconteceu com Jesus, foi feito isso com ele. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permita que esses cães me tirem a vida. Aqui é Davi clamando. Ele está vendo o seu descendente sofrendo e ele clama dessa maneira pelo seu descendente. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Lembra que ele acabou de falar que eles eram como leões e como bois? Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. E é isso que Jesus está fazendo da cruz. Já vamos chegar lá. Louvem ao Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Jacó é Israel, é o mesmo, tá? Jacó mudou de nome para Israel. Pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Olha a diferença da oração, dessa oração, para alguém que está dizendo, Deus me abandonou. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão, todos os que buscam o Senhor o louvarão, e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Aqui Davi está profetizando já sobre o fim dos tempos, que ainda virá, quando todos se prostrarão diante de Deus. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Então Davi traz dos pobres que comerão e se fartarão, aos ricos que celebrarão a Deus. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Olha nós aqui, nós somos as gerações futuras. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Gente, perceberam que salmo lindo? Ele começa com um clamor que Deus o abandonou, mas ele vai mostrando toda a história da crucificação e depois ele fala da vitória e ele fala do reino de Deus se expandindo sobre a terra, de pessoas conhecendo, de gerações futuras louvando a Deus, que somos eu e você aqui, hoje louvando a Deus com um texto sagrado, com nossas vidas, nossos corações. E ele vai mostrando até o fim dos tempos. Perceberam que Jesus não estava clamando na cruz que Deus o abandonou? Jesus estava com o corpo destruído, desidratado, cheio de hematomas, com hemorragia, a um sopro da morte. Mas ele ainda tinha uma mensagem para dar. Ele não tinha encerrado o seu ensino. Ele precisava nos ensinar uma última coisa antes de dar o seu último suspiro. Só que ele não podia declamar o Salmo 22 inteiro, porque não tinha força. Então, todo judeu que naquele momento estava ao redor da cruz, olhando para ele, seja os que estavam olhando sofrendo com ele, ou os que zombavam, eles ouviram aquelas palavras. Eli, Eli, lama asvaktani. E eles entenderam que era o Salmo 22 sendo declamado. Eu e você que não somos judeus não entendemos isso. Mas aquele povo, o povo santo que conhecia esse texto aqui, na ponta da língua. Gente, todo menino ao completar 13 anos, para fazer a celebração da vida adulta, ele tem que declamar um texto da Escritura e dissertar sobre ele. O povo de Israel é o povo do livro. O Salmo 22 estava na boca de todo o peregrino que estava em Jerusalém naqueles dias. E eles ouviram aquele homem na cruz, declamando o início de uma música.
Uma música conhecida. Sabe quando você ouve o começo de uma música que você conhece e você já emenda e canta o resto da música? Foi isso que Cristo fez. Ele começou a declamar o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. E aí o povo já entendeu. E quem estava ali foi declamando o resto no seu coração, talvez até na sua voz, e foram entendendo que o que eles estavam fazendo foi profetizado por Davi séculos e séculos antes, e que ali diante deles estava um homem cumprindo toda a profecia da Escritura a seu respeito. E por que na sua Bíblia está escrito sabachthani e não asvactani? Isso é simples, tá? Jesus era um judeu, judeus falavam aramaico, as orações e os textos bíblicos eram em hebraico, o hebraico não usa as nossas letras, usa letras próprias do hebraico. Mateus escreveu em grego e nós lemos em português. Quando o texto foi sendo transliterado, que é trocar as letrinhas de um idioma para outro, tentando manter a pronúncia, se cometeu alguns erros na transliteração. E chegou ao português sabachthani, mas é asvactani, que é o texto do Salmo 22. Então, eu espero que hoje você consiga encher o seu coração de alegria e entender que Jesus, lá na cruz, no seu último momento, ele olhou para aquela multidão, ele teve compaixão. E ele entregou ainda um último ensino, uma profecia sendo cumprida. Quase como ele fazia com as parábolas, em que ele ensinava, mas só quem era esperto conseguia entender, foi o que ele fez aqui. E eu e você talvez passamos a vida inteira achando que Jesus pensou que Deus tinha virado as costas para ele, quando na verdade ele tinha plena certeza de que Deus estava com ele, tanto que ele declamou o começo do Salmo 22, que é um salmo que termina com vitória, com o reino de Deus se expandindo e vencendo toda a terra. Se você conhece a história de Jesus Cristo, não fica estranho achar que ele, sabendo tudo o que ele sabia, se enganou na cruz e pensou que Deus o abandonou? Na verdade, ele estava profetizando e entregando para aquelas pessoas e para mim e para você um ensino maravilhoso sobre quem ele era, sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.